Vamos aguardar todos entrando. Espera lá. A Lilian já está chegando. Lilian, está chegando. Boa tarde. Boa tarde. O povo está entrando ali, vamos dar uns minutinhos, né? Vamos. Aproveitei e divulguei ali nos grupos que estava quase na hora, para que às vezes a pessoa está ali trabalhando e não se dá conta, né? Quando você, meu Deus, perdi uma live importante para mim, para o meu trabalho, para tirar minhas dúvidas. Verdade. E como é que estão as coisas por aí? Tá tranquilo. Bem quentinho hoje. Hoje tá bem agradável. Hoje tá bom, hoje tá gostoso. Tá bom. Lilian, vamos começando então, para a gente não fugir do horário que nós combinamos, né, com os nossos Joia. seguidores. Deixa eu dar uma arrumadinha na câmera aqui. É, vou Então, tentar dar uma vamos ajuda. lá. Primeiro, eu gostaria de apresentar a nossa querida amiga Lilian. Lilian Goldoni Takeda, que está aqui mais uma vez doando um pouco do seu tempo, trazendo um pouquinho do seu conhecimento para todos nós em temas tão importantes, tão atuais, né? Então, vou falar um pouquinho do seu currículo para quem está assistindo, Lilian, se me permite. Joia. A Lilian, ela é registradora e tabeliã designada no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, o terceiro tabelionato de notas de Campo Mourão, no Paraná, também conhecido como Cartório Toledã. Ela trabalha no cartório desde 1995, são muitos anos de aprendizado aí na prática, né, Lilian? É formada no ano de 2003 em Administração de Empresas pela Unespar, em Campo Mourão, e em 2007 em Direito pela Faculdade Integrado de Campo Mourão também. Foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil em 2018, fez uma pós em 2011, pós-graduação Lato Sensu, em Direito Notarial e Registral, com formação para o Magistério Superior na área de Direito pela Universidade Anhanguera Uniderp, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não atua na advocacia por causa do impedimento do exercício, né, da advocacia em concomitância com o trabalho no cartório. Lilian, boa tarde mais uma vez. Obrigada por sua presença, pelo tempo que você está aí dedicando para nós. Boa tarde, né? Boa tarde, Ingrid. Boa tarde quem está acompanhando a gente ao vivo aqui. É uma enorme satisfação a gente participar, poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né? Da nossa vivência, da prática do cartório, né? E ainda mais em temas assim tão interessantes como são esses, né? A gente falou sobre inventário, agora o reconhecimento socioafetivo, que é um tema muito bacana, né? É É uma verdade. coisa bem bacana mesmo, que veio mesmo para poder agilizar né, e efetivar mesmo essa vontade que as pessoas têm, né? É verdade. O tema hoje, para quem está entrando, é o reconhecimento socioafetivo, né? Nós já sabemos que, apesar de ter isso na nossa Constituição de 88, nós não temos legislação específica para esse tipo de reconhecimento hoje. O que nós temos é a repercussão geral, né, do STF, a 622, acerca do tema, em meados de agosto de 2016, que depois disso vieram os movimentos, né? Primeiro o 63 em 2017, depois o 83 em 2019, acerca dessa possibilidade do reconhecimento. Mas, Lilian, fala um pouquinho para nós o que é, do que se trata esse reconhecimento socioafetivo. Então, o reconhecimento socioafetivo é uma coisa que o brasileiro já sabe, está incorporado na cultura brasileira, né? Porque tem um velho ditado que todo mundo já ouviu uma vez na vida, que fala que pai não é quem faz, pai é quem cria. Né?
Isso é o reconhecimento socioafetivo, né? Então, é para poder colocar no documento a pessoa que cria, né? Porque aquela criança, né, que pode ser hoje já ser um adulto, ele, né, tem esse vínculo com essa pessoa que criou ele. Ele, ao longo do tempo, desenvolveu, né, essa socioafetividade que a gente fala no direito, que é esse carinho, esse pai do coração, essa mãe do coração, né? O Pelo amor, reconhecimento pela é isso aí, dedicação, né? é isso daí, né? Que É. é o reconhecimento. E, assim, antes de ter os provimentos do CNJ, as corregedorias estaduais começaram a fazer provimentos estaduais, né? Então, tinha estado que fazia o reconhecimento no cartório, tinha estado que não fazia o reconhecimento no cartório. E isso acabou gerando, né, uma certa descompasso, né? Porque tinha corregedoria que dizia que podia fazer. Aí a pessoa morava num estado, só que o registro dela era em outro. Aí no estado que ela morava, podia fazer, mas no estado onde era o registro dela, não podia efetivar isso lá, Hum, né? Então o CNJ puxou para ele e falou: não, vamos uniformizar, porque o negócio tem que caminhar igual no país todo, né? Tanto é que aqui no Paraná, antes de sair o provimento do CNJ, tivemos dois provimentos. Um saiu em 2000, deixa eu ver aqui na minha colinha, no final de 2016. Ele autorizava o reconhecimento só da paternidade socioafetiva. Ou seja, hum. autorizava um pai, o pai do coração, que a gente fala assim, né, reconhecer um filho, né? E podia reconhecer de qualquer idade, não tinha ali um impedimento. Logo depois, em maio do ano seguinte, veio um novo provimento da nossa corregedoria, autorizando a reconhecer só maiores de 18 anos. Só que também só podia fazer o reconhecimento se a pessoa não tivesse um pai, que a gente fala um pai registral, né? No cartório a gente não fala o pai biológico, a gente fala o pai registral, porque a gente não sabe se é o pai biológico ou não que está ali no registro daquela pessoa, né? Então, o reconhecimento socioafetivo aqui no Paraná podia fazer desde que a pessoa não tivesse nenhum pai lá no seu registro. Hum. Aí, esse padrasto, essa pessoa, ia reconhecer ele, mas só podia ser maior de 18 anos. Então, era diferente, né? Aí veio o CNJ com o provimento 63, que, entre outros assuntos do provimento 63, trouxe o reconhecimento socioafetivo. E no provimento do CNJ, ele autoriza o reconhecimento tanto da paternidade quanto da maternidade também. Olha Então, os só. dois lados. Não só o pai, a mãe também, porque tem casos, né? E assim, a ideia principal do CNJ é para o padrasto, para a madrasta, que são os vínculos mais, digamos, mais comuns, assim, né? Então, aquela família que existia, de repente se desfez e ou a mulher ou o homem constitui uma nova família, tem aquela criança, aí o seu novo marido, a sua nova esposa, ou não há necessidade de ser casado, né? O companheiro, a companheira vai reconhecer aquela criança, né? Aquela pessoa. E no primeiro provimento, poderia reconhecer de qualquer idade, não tinha uma restrição, né? Então, podia reconhecer um bebezinho, um adulto. A única exigência é que, se a criança tivesse mais de 12 anos, a criança também participaria do ato, né? Ela também teria que Eu vi. concordar. Eles levaram em conta o ECA, né? Que para adoção, a criança maior de 12, ele também tem que concordar, né? Então, eles levaram em conta isso. Então, a criança maior de 12 teria que concordar também com aquilo ali, fazer as provas da socioafetividade, né? Porque o que o cartório vai analisar nisso? Ele não vai entrar na questão subjetiva, ele vai analisar a questão objetiva só. Você vai trazer as provas, o cartório vai analisar se você trouxe as provas que o provimento exige, verificando o que tem ali, né? Ele ia fazer nessa época.
Aí veio o provimento 83 mudando um pouquinho as regras. Porque começa a acontecer, às vezes as pessoas começam a deturpar o sentido do reconhecimento socioafetivo, começam a caminhar para algum outro lado, e o CNJ pensou, não, pera lá, vamos dar uma adequada. Então, hoje, a gente só pode fazer de crianças maiores de 12 anos. Então tem uma idade agora delimitada, né? Tem uma idade delimitada. Por quê? Porque a socioafetividade é uma coisa que você conquista com o tempo. Então, você convive, cria os laços afetivos para depois você poder incluir isso no registro da pessoa. Então, você tem que construir isso primeiro, para daí a gente poder fazer essa alteração lá no cartório, né? E ela aumentou alguns requisitos, ela trouxe um rol exemplificativo do que você pode apresentar para comprovar, né, esse laço. Você não vai só chegar lá e falar. Você vai ter que trazer algumas coisas para comprovar. Você vai ter que convencer, né, o cartório, e não só o cartório, porque o Ministério Público, para você ver que interessante que é, o Ministério Público, ele pediu que ele queria participar desses reconhecimentos socioafetivos. Então, os promotores, eles fizeram uma comissão e solicitaram ao CNJ para incluir, para que fosse incluído no Ministério Público. Então, eles participam também. Porque eles Então, né, vai ter que convencer. crianças, né? Exato, porque envolve crianças, né? Não é só adultos, né? Pode de qualquer idade, mas envolve crianças. Aí o Ministério Público pediu para participar e o CNJ, né, acolheu isso e trouxe o Ministério Público junto. Então, no procedimento, a gente monta o procedimento e encaminha para o Ministério Público para ele poder analisar e ele vai dar o parecer dele. Se ele entender que está ok, o cartório vai fazer o registro. Se ele entender que não está ok, a gente vai encaminhar para o juiz. Aí vai virar um procedimento judicial daí para ver o que acontece. Interessante isso daí. É bem interessante. Porque temos várias perguntinhas aqui. Opa! Várias dúvidas aqui para a Lília e para a Sabatina agora. Vamos nas perguntinhas, que nas perguntinhas a gente vai Conversando. lembrando os pontos, isso. É verdade. Legal. Vamos lá, ó. A primeira pergunta. Com o reconhecimento socioafetivo, mantém-se a paternidade biológica? Mantém. Quando é feito o reconhecimento socioafetivo, né, o cartório ele vai incluir um pai ou vai incluir uma mãe, né? É até interessante a gente lembrar que no cartório é incluído só um lado, né? O primeiro provimento, o 63, ele dizia que você poderia incluir em procedimentos distintos. Já o 83 veio e determinou que em cartório a gente pode incluir ou um pai ou uma mãe. Se lá nesse registro já tem o pai registral e a mãe registral e vem um novo pai, vai incluir, vai ficar os três. Né? Aí, se quiser a inclusão de mais uma pessoa, que pode também acontecer, aí é feito judicial. Vai para o juiz analisar a situação. Justamente por conta daquilo, né? Que é mais comum, mais aceitável ali assim, que seja um padrasto, uma madrasta, né? Então, daí o juiz vai querer saber, mas por que então mais um? Né? Qual que é a história real? Ele vai analisar mais a fundo, porque a gente não entra nesse mérito, né, no cartório. Aí o juiz vai analisar, se entender que cabe, Pode fica ser, a pessoa. por exemplo, uma situação em que os pais são divorciados, a criança se dê muito bem com o padrasto e muito bem com a madrasta, e os dois querem fazer o reconhecimento. Aí, nesse caso, se chegar primeiro faz em cartório, o outro vai ter que ir pelas redes sociais, no caso. Bem isso. E fica a criança com 2 pais, 2 mães e 8 avós, né? E muito bem. Mais, né? Aumenta, né? 4, 8, né? Isso aí. Então, essa seria a próxima pergunta, Lilian. Fica o nome dos dois no documento da criança? No caso, o nome da mãe e dos dois pais? E como que fica? Fica o nome dos dois ali no documento, né? Os dois vão ser pai, né? E normal.
Você já respondeu anteriormente, ali quando você veio falando da diferença, né, dos provimentos, mas era uma pergunta, então vamos repetir para quem está chegando agora. Existe idade mínima e máxima para fazer esse reconhecimento socioafetivo? Então, existe, né? No mínimo, a criança tem que ter 12 anos. Então, é a partir de 12 anos. Existe só o mínimo, o máximo não. O que que tem no provimento? Esse pai que vai reconhecer, ou essa mãe, ele tem que ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que a pessoa com que ele vai reconhecer. Então, o provimento coloca também uma diferença de idade entre o pai ou a mãe socioafetiva que vai entrar. Então, tem esse detalhe também, que tem que ser Uma observado. diferença de idade entre quem vai reconhecer e a criança ou o filho. Aham, isso. Interessante. Eu não sei o motivo, mas Existe é uma tá no exigência do provimento. provimento isso, no caso. Está no provimento. Muito bem. É fácil fazer documentação desse reconhecimento? É bem tranquilo, né? O que vai precisar ali são a pessoa apresentar essas provas. E o que são essas provas? Fotos, né? Fotos de momentos importantes da vida, tanto de quem está reconhecendo quanto de quem está sendo reconhecido. Bilhetinhos, sabe? Aqueles bilhetinhos que a criança escreve, lembrancinha da escola que a criança traz, né? Foto lá na apresentação do Dia dos Pais, do Dia das Mães, né? Cartinhas que tenha, publicação no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, né? Então, essas pequenos detalhezinhos assim, e daí outros também. Se a pessoa, de repente, já está lá na escola, que ele que é o responsável, se a criança está no plano de saúde dessa pessoa, ou lá no posto de saúde, tá? Que é essa pessoa que leva essa criança lá, de repente tem aqueles programas de dentistas, de saúde básica da família. Então, todas essas provas que a pessoa consiga juntar, né? Declaração de pessoas conhecidas, de testemunhas, serve. Se esse pai ou se essa mãe é casado com o pai da criança, se de repente, tem união estável, a declaração da união estável. Então, essas coisas todas ajudam a comprovar, né? A fazer essa linha do tempo para comprovar que já existe isso. Né? Que eles estão efetivando uma coisa que já existe. Existe um lapso temporal, Lilian, que eles determinam? Tem que ser 5 anos, tem que ser 8, tem que ser 3, tem que ser 10 ou não? Não tem um prazo determinado, né? Só tem que comprovar que já existe, né? E como se diz, é uma via de mão dupla, né? Tem que ter a afetividade, né, do pai para com a criança e da criança para com o pai, né? Tem que ser aquele tratamento de, esse é o meu pai, esse é o meu filho. E tem que ser algo que você falou, né? Como se trata do sentimento, tem que ser algo duradouro. Vai ser alguma coisa que em pouco tempo vai se conquistar. Exato, até porque, via de regra, é algo definitivo, né? Você não vai modificar isso daí assim tão simplesmente. Não responda que temos perguntas sobre isso. Então vamos esperar. O Elaine, acho que o Elane, ela perguntou se pode fazer perguntas. Pode sim, durante pode ir mandando. Às vezes a pergunta que você tem já está aqui, se não tiver a gente aqui, mas podem ir mandando as perguntas sim, tá? Vamos para a próxima. Se a gente não souber, depois a gente responde. É verdade. Se a gente não souber, a gente faz a resposta depois, né? É isso aí. Vai que é uma coisa muito peculiar, né? Sim. Então vamos lá. Com uma paternidade socioafetiva, exime o pai biológico das obrigações normais, como por exemplo, pensão, as visitas, essa situação? Não exime, né? Os dois pais vão ser os dois pais com todos os direitos, com todas as obrigações. E lembrando, é sempre uma via de mão dupla, né? Não é só o pai que vai ter, né, obrigação com relação ao filho.
o filho, quando se tornar maior, também vai ter as obrigações de filho com esse pai, né? Porque lá no registro, a gente vai colocar filiação e o nome deles. Não vem nada dizendo que é filho socioafetivo, que é filho registral, que é filho adotivo, não tem essa distinção. Passa a ser filho. Isso mesmo. Infelizmente, Lilian, esse é um tema não só assim ligado à socioafetividade, mas é algo que a gente vê muito acontecer, que é assim, os filhos lembram dos deveres do pai e da mãe, das obrigações, enquanto eles são filhos, eles necessitam. Mas eles esquecem que os pais, a partir de determinada idade, eles vão ter esse direito de cuidar dos filhos. E quando tem o abandono, os filhos podem, inclusive, responder pelo abandono dos pais, né? Exatamente. É bem, então, quando você vai tomar uma decisão dessa, de um reconhecimento, é importante você mencionar isso, porque existem situações ali, que nem você falou, a criança, a partir dos 12 anos, ela vai participar do ato. E provavelmente ela vai ser alertada e vai ser explicada que ela possui as mesmas obrigações do pai biológico, por exemplo, né? Exato, exato. Ela não pode esquecer que quando ela ficar adulta lá e o pai ou a mãe fica, né, velhinho, como a gente diz, né? Não vai poder abandonar, vai ter que cuidar, né? Vai ter que cuidar também, né? Vai ter todas as obrigações. É sempre uma via de mão dupla, né? Um vai ter que cuidar do outro, né? Exatamente. Infelizmente não é a nossa realidade maior, digamos assim, né? Que com o passar dos anos isso mude, que a juventude tenha mais consciência de cuidar dos seus idosos, dos seus pais, dos seus avós, do que cuidar de si mesmo, né? Com tanto amor e carinho quanto eles cuidam dos seus filhos, dos seus netos, né? Bem isso. Então vamos seguir para a próxima. O reconhecimento permite assinar documentação para a criança na posição de pai responsável? Permite, essa pessoa vai passar a ser o pai, né? Vai ser o responsável. Então, se, digamos, vai ter lá uma viagem da escola que precisa que o pai ou a mãe que assine, né? Que seja o responsável, essa pessoa é o pai, é a mãe. A única coisa que tem que se fazer, né, Lilian, nesse caso, é a questão da diferença entre assinar a documentação como pai e assinar a documentação como aquele que é detentor de uma guarda unilateral. Exato, exato. E daí não pode esquecer disso também, porque daí, assim, os três, né, digamos ali, imaginando que já existe um pai e uma mãe e está entrando um novo pai. Os três vão ter os direitos normais de guarda, de visita, se for guarda compartilhada, né? Todos vão ter os direitos e as obrigações, tal como se fosse. Exato. Não dá para não dá para fugir. Que não pode faltar nunca, né? Nas nossas lives, que sempre vem para nós. Qual é o valor? Como fazer? Precisa de advogado? Então, vamos lá. Não, o pessoal sempre quer saber quanto que vai gastar, né? Exato. Então, quanto ao valor... Fala advogado, né? Quanto ao valor, né, o que eu recomendo? Procurar o cartório onde vai ser feito, porque valores de cartório são tabelados. Só que as tabelas são estaduais, então muda de um estado para o outro. Tem incidência de impostos municipais, então pode também variar de uma cidade para outra, né? Então procura o cartório para ver certinho como que vai ser o procedimento, até porque para fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva, nesse caso, você pode fazer no cartório onde a criança é registrada e você pode fazer também no cartório da cidade onde você mora. Então, por exemplo, a criança é registrada lá na Bahia, mas a família mora aqui, no Paraná. Você procura o cartório da cidade onde você mora, o cartório vai montar todo o procedimento e vai encaminhar lá para a Bahia pelo sistema integrado que a gente tem, que é a CRC. Né? Então, a gente vai fazer esse encaminhamento, eles vão fazer lá, né, a alteração no registro, essa inclusão, e vão mandar via sistema para um cartório, e o cartório aqui do Paraná vai imprimir essa certidão, vai assinar
e vai te entregar a certidão pronta. Então, não depende nem do correio, né? O cartório, para solicitação de certidão, a gente não depende do correio, né? Ainda mais no momento agora. O correio está em greve, não está em greve, está essa confusão. O cartório vai mandar tudo via sistema, né? Então, isso daí também, né, diferencia em valores, porque ele tem o aporte, tem as taxas, tem, né? Então, procura o cartório de onde você mora ali e eles vão te orientar bem direitinho quanto a custas, né? Mas não é nada tão caro, não. Agora, quanto a... Qual que era a pergunta do meio, Ingrid? Era valor? Era se... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Como fazer? Ah, tá. Então, como fazer? Daí, só procurar mesmo o cartório, levar essas provas que eu falei, junto né, o maior número de provas ali, assim, né? Se for levar fotos, leva lá uma de cada ano, uma da criança menorzinha, maiorzinha, né? Não precisa levar tantas, mas leva, assim, de alguns períodos, de alguns, né, momentos importantes, aniversário, né, de repente na formaturinha da escola, desses momentos assim interessantes ali leva. Se tem publicação no Facebook, a foto da família, né, alguns comentários assim, leva também que é interessante. Se os pais são casados, leva a certidão. Junta o maior rol de documentos, é um procedimento simples, não é complicado. E para esse procedimento não há necessidade do advogado, né? Pois é, mas né, também assim, né, não é, como se diz, não é necessário para o procedimento, mas também não há nada que impeça a pessoa, né, ter toda uma orientação do advogado, até porque o advogado ajuda a ajustar essas provas, né? Então é interessante também, né? Não impede, Muito. né? Aproveitando a questão aqui da pergunta, quando a pessoa entra, né, que todas as pessoas costumam perguntar, pelo menos para mim, enquanto advogada, doutora, quanto tempo isso vai demorar? Tem prazo? Então, assim, existe algum prazo de conclusão disso dentro do cartório, da tramitação desse processo ou não? Não, assim, não tem um prazo pré-determinado, né? Como que vai ser? Você vai procurar o cartório vai montar esse procedimento, esse termo ali, né? Você vai apresentar as provas, o cartório vai remeter para o Ministério Público, né? No provimento, não tem um prazo para o Ministério Público se manifestar, né? Então, vai depender do Ministério Público da sua comarca, né? Entendi. Se ele vai demorar, se vai ser mais rápido. Então, vai depender um pouco disso daí. Mas não é nada para ser tão demorado, sabe, Ingrid? Aqui mesmo na nossa comarca, a gente teve casos assim, uma semana resolveu, já teve casos que demorou um pouquinho mais por conta da pandemia, logo no começo, as coisas estavam meio assim, né? Meio confusas ali, assim, para se resolver, então demorou um pouquinho mais, um mês, 2 meses, mas não tem sido nada demorado, não, sabe? Tem sido umas coisas bem tranquilas, assim, de se resolver. Mas vai depender do tamanho da comarca, da demanda que o promotor tem, né? Então, É, isso acaba variando. o próprio cartório em si, né, a forma de Sim, trabalho. mas não é um procedimento para ser demorado, não, né? Opa, Ingrid, hoje a tua internet deu É, uma travada. cair aí para vocês? Porque para mim aqui tá rodando normal. É, deu uma travadinha. Mas já voltou? Agora voltou o som. A imagem tá meia, mas o som voltou. Tá, então eu vou fazer a pergunta que daqui a pouco a minha imagem volta aí. Deu uma bugadinha aqui, Aham. diz, né? É, Uma paternidade socioafetiva dá direitos à herança, aos bens ali, agora direito sucessório, né? dá direito a tudo, né? A pessoa vai ser filho, vai ter direito à herança. Se tiver ali, né, os dois pais e uma mãe, ou as duas mães e um pai, essa pessoa vai receber herança dos três lados, né? Então ela tem direito à herança, sim, tem sim, Entendi. né? É um filho,
É, né? Passa assim um é uma filho, decisão normal. que não se pode tomar de momento, tem que se analisar muito bem, porque Exatamente. você está, digamos, de uma certa forma adotando, né? Vamos usar o termo que a população conhece mais, né? Você está adotando Sim, é. aquele filho. Ele vai passar a ser seu com todos os direitos e obrigações, como você já comentou anteriormente, né? Exatamente, né? Vai ter direito à herança, vai ter direito a tudo. É tudo, muito bem. Uhum. Para efetivar um reconhecimento socioafetivo, precisa ter vínculo registrado com um dos pais biológicos? Então, não é assim exigido esse vínculo, né? Não precisa estar casado com o pai, estar casado com a mãe, né? Não é um dos requisitos, né? O que tem que ter é um vínculo afetivo com a criança, né? Tem que estar exercendo esse papel de pai e filho, de mãe e filho, né? Pai e filha, mãe e filha, né? Ah, É esse que é o requisito. o que importa, na verdade, não é o vínculo entre a mãe e a pessoa, o pai ou a mãe que vai fazer o reconhecimento, digamos assim. O que Exato. importa é o vínculo com a criança, com o menor, Isso. com o filho, no caso. Sim, é, com esse filho, né? Criança, adulto, né? Que seja, mas é o vínculo, né? Entre os dois ali, entre as duas Que pessoas. você falou que não tem idade máxima. Então, por exemplo, uma Não, pessoa de 30 anos pode fazer um reconhecimento socioafetivo. pode, porque o provimento ele veio justamente para poder, né, regularizar essas situações que já existem, né? Então, né, são situações, são pessoas, de repente tem pessoas que já são de uma certa idade que têm o pai afetivo, né? Então, tem pessoas que procuram a gente que tem 40, 50 anos e tem ali aquele pai que tem 70, 80 anos que quer reconhecer, porque viveu a vida inteira junto e lá atrás não tinha essa possibilidade de fazer, Só que é né? legalizar Então, tem uma situação que já existe, na verdade, né? exatamente, aham, exatamente, né? E daí, de repente, esse filho afetivo já tem os seus filhos, já é casado, então vai regularizar e depois vai ter que adequar todas essas documentações também. Entendi. É possível revogar o reconhecimento? Então, né, é aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa tem que pensar bem antes de fazer, porque o cartório só inclui, né? O cartório, pelo cartório, não se tira pai afetivo, não se tira pai registral, não se tira pai adotivo. O que que a pessoa vai ter que fazer? Vai ter que entrar na justiça e vai ter que explicar por quê. Porque não adianta a pessoa só chegar lá e falar: ah, eu me separei da mãe da criança e agora eu tenho uma nova família, não quero mais ser pai daquela criança lá. Não vai ser bem assim, o juiz não vai aceitar uma alegação assim, né? Vai ter que ter um motivo muito forte para poder desconstituir isso, né? Vai ter que convencer muito bem o juiz para ele poder tirar, porque é bem difícil. É bem difícil, né? A gente vê casos até que existem de pessoas que registrou um filho achando que era dele e lá na frente descobriu que não era e entrou com pedidos para tirar ele de pai e o juiz, Não acaba alguns juízes não acata, exato, né? bem Então assim. é algo bem complicado, né? A princípio, Só né, assim, só judicialmente. aí Uhum. vai precisar do advogado, tá vendo? Aí é, e vai ter que convencer bem o juiz, né? Porque Vai, não vai ser qualquer desculpinha, vai ter que ter né? um bom jogo de cintura, né? Então por isso que não dá para fazer ali assim naquela emoção de querer fazer, de repente para agradar a mãe da criança, ou, né, ou para querer agradar o pai da criança, né? Tem que ser uma coisa bem séria Fala mesmo criança, para porque tem que pensar na criança, né? Exato. tá vendo? Lilian, uma situação que é muito comum também, que a gente vê, os avós que criam os netos, os tios que criam os sobrinhos, né? Que por algum motivo o Uhum. pai abandonou, a mãe faleceu, ou vice-versa, ou ambos os pais foram embora e abandonaram essa criança.
Nesse sim. caso, pode existir o reconhecimento? Então, pelo provimento, é, deu uma cortada, Ingrid. É, para mim a tua travou também. A Agora, internet está meia. para mim voltou. Voltou? Aham, voltou. Tá. Então, então o avô, a avó, né, para reconhecer. Pelo provimento, a vedação, né? Não pode, os ascendentes não podem reconhecer essa criança, né? E nem os irmãos entre si, né? Até porque senão acaba criando uma certa confusão ali no registro. Imagina, a criança tem a avó no registro, e daí ela vai ter a avó como avó e a avó como mãe no registro, acaba gerando uma certa confusão. Lógico que judicialmente a pessoa pode entrar com esse pedido, né? Mas o que os juízes têm entendido? Muitas vezes a avó cria, mas ela cria no papel de vó mesmo, né? Ela não cria no papel de mãe. Então, judicialmente, você vai poder talvez discutir, levar o caso, tudo depende muito do caso concreto mesmo, né? Tem que levar esse caso para o juiz analisar se realmente aí ela está no papel de mãe ou está no papel de vó que criou essa criança ali. Então, daí vai para o juiz. Né? No cartório, né, os ascendentes não podem. Ascendentes e irmãos não. Uma das situações é até a forma como essa criança, por exemplo, se refere, né? Chama o avô de avô ou chama o avô de pai, chama a avó de mãe? Exato, Como que é essa relação de fato? Mas é como exato. você falou, existem peculiaridades que devem ser analisadas e o juiz vai ser muito criterioso, porque existem Sim, situações que a gente vê e não é tão incomum quanto se pensa, o avô tentar fazer isso para de alguma forma burlar o recebimento de alguma pensão ou um pagamento exato, de herança, alguma coisa nesse exato. sentido, né? Exato. Aham. E daí não cabe ao cartório analisar esse tipo de prova, porque a gente não faz essa análise subjetiva, né? A Esse- gente faz só a análise objetiva. Então, daí vai caber justamente ao juiz ver todos esses detalhes, né? É bem assim mesmo. E você já ouviu falar alguma vez do tal do reconhecimento pós-morte? Então, já, né? Só que o reconhecimento pós-morte também é somente judicial, até porque aquela pessoa que estaria reconhecendo não está mais ali, né? Porque normalmente né, digamos lá, é o pai que faleceu e é o filho que ingressa solicitando esse reconhecimento, né? Se bem que pode ser também o contrário, digamos, se o filho faleceu e esse pai quer também, imagino que também possa, né? Mas vai ser judicial, porque daí vai ter que ter provas, uma das partes não vai estar ali para vir perante o oficial do cartório fazer a sua manifestação de vontade, dizer que quer, né, Parte reconhecer. grande interessada, por sinal, né? Exato. Então vai ter que ser judicial para o juiz analisar se realmente. E é complicado para o juiz analisar isso daí, para ele tentar saber se essa pessoa tratava aquele um como filho ou não, né? Se era a vontade dele era de que aquela pessoa fosse seu filho ou não, ou se ele, né, tinha um carinho, mas não era carinho de pai e filho, era um outro tipo de carinho. Aí vai de convencer o juiz, É. né? Judicialmente, partindo da Judicialmente. premissa de que tem que ser criterioso na produção de provas, né? Que não é algo tão Exato. simples assim. Principalmente, Exato. como você falou, a outra parte não vai estar presente para manifestar sua vontade, né? O que dificulta a Exato. interpretação. É, Aí, exato, partindo para a porque no, questão sucessória, né? Alguns herdeiros podem, apesar de ter conhecimento de que existia essa questão da afetividade, alegarem que não existia para que não reduza o quinhão hereditário dos herdeiros. sim, Tem sim, um se problema envolve, inventado. exato, se envolve herança, tem, né? Cada um tem o seu interesse ali, né, Ingrid?
Então é bem complicado mesmo, né? E é interessante que esse tipo de coisa seja feito em vida mesmo. Se a pessoa trata Sim, como filho, se ela cria como filho, então se ela tem a intenção de sim, assistindo aí como é que tá, exato, a Lilian travou aqui. exatamente. Né? Que seja feito em vida, né? De preferência já faça o reconhecimento em vida, ou pelo menos deixe uma manifestação de vontade, não é mesmo, Ingrid? Faça um testamento reconhecendo essa pessoa como filho afetivo, né? Faça uma declaração, faça alguma coisa, né? Para deixar registrado a vontade dele, né? Ou se a vontade dele que ele vê que de repente lá na frente ele tem uma pessoa ali, mas que não é filho afetivo, que ele também deixe registrado isso, que ele tem um carinho com aquela pessoa, mas não é carinho de pai e filho, né? Porque daí lá na frente, se for levar isso a juízo, tem a manifestação da vontade dele, o juiz vai saber o que que ele achava, né? Ele O que que ele sentia, né? Isso vai ajudar, Ah, né? entendi. Tá ouvindo bem? Bem interessante. Como é que tá? Oi? Tá ouvindo bem? Como é que tá aí? Porque agora me deu Agora uma sim. travadinha aqui. Eu tinha dado uma travadinha, mas voltou. Voltou, então vamos lá. A Michelle, no início da live, ela perguntou, e mais, não sei dizer exatamente quem também havia perguntado, a questão assim, é obrigatória a assinatura do pai e da mãe biológicos, os dois, ou somente um deles pode assinar esse reconhecimento? Ah, certo. A gente acabou não comentando sobre isso. Então, funciona assim. Para menores, né, quem tem menos de 18 anos, quem que vai ter que assinar esse reconhecimento, né? Aqueles pais que estão lá no registro, né? Então, se tem um pai, se tem uma mãe, os dois têm que assinar concordando, né? A criança vai ter que assinar e o pai que está reconhecendo ou a mãe que está reconhecendo. Ou seja, todos vão ter que assinar se for menor de 18 anos. E essa anuência, né, que a gente fala, essa concordância, ela tem que ser feita presencialmente no cartório de registro civil. Não é aceito por procuração. O CNJ não autorizou que seja feito por procuração, Esse pessoal. né? Mas ele autorizou que seja feito em qualquer cartório. Então, digamos, a criança está aqui, né, em Campo Mourão. A criança, o pai afetivo e a mãe que está no registro. E o pai biológico está aí em Umuarama, né? Então, essa criança com esse pai afetivo, com essa mãe, procura o cartório aqui de Campo Mourão. Esse pai biológico procura o cartório aí de Umuarama, ele faz a anuência aí, o cartório de Umuarama encaminha para o cartório de Campo Mourão a anuência dele via sistema, porque a gente tem os sistemas interligados, manda para a gente via sistema. Aqui a gente monta o procedimento, junta tudo e tá ok. Agora, após os 18 anos, quem vai ter que assinar? A pessoa que está sendo reconhecida e quem está reconhecendo essa pessoa. Daí já não precisa mais o pai e a mãe que está no registro, não vai mais precisar assinar concordando. Só a concordância de quem está sendo reconhecido mesmo. Entendi. Deu uma cortadinha aqui para mim. Então, no caso, entre 12 e 18 anos, que é o permitido em cartório, os dois têm que assinar pessoalmente, presencialmente no cartório. A partir de 18 anos, aí a pessoa que vai ser reconhecida e quem vai reconhecer apenas que assina. Isso, exatamente. Uhum. Entendi. É isso aí. Agora, creio que seja a última. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta para enviar, porque nós temos alguns minutinhos. Hoje vamos conseguir terminar dentro do horário o nosso tema. O vínculo conjugal com o pai e a mãe registral, por exemplo,
é requisito para o reconhecimento socioafetivo? Por exemplo, o companheiro tem que estar em união estável ou casado com a mãe? Ou às vezes o pai ou a mãe tem ali um amigo que já conhece há muitos anos, que tem um carinho muito grande por essa criança, que age com essa criança como se fosse o pai ou como se fosse a mãe. Ele pode estar fazendo esse reconhecimento ou não? Bom, assim, não tem nenhum impedimento para que essa pessoa faça, né? Porque não é pré-requisito ser casado, ter união estável com o pai ou com a mãe, né? Mas só que ele vai ter que comprovar que realmente ele era a figura paterna ali dessa criança, que ele tem esse vínculo, que essa criança tem esse vínculo, que essa criança, né, enxerga nele o pai, não é mesmo? Então ele vão ter que comprovar isso. A princípio não tem nenhum impedimento quanto a isso, não é algo tão comum, digamos assim, né? Mas pode ser feito esse reconhecimento, né? Só vai ser Uma coisa que a gente não. provas, né? É, uma coisa que a gente acabou não comentando aqui é os casais homoafetivos também, né? Então, pode também fazer o reconhecimento, não tem distinção, né? Feito o reconhecimento da mesma forma. Entra nos mesmos critérios. A criança tem que ter mais de 12 anos, né? Tem que ter essa pessoa como pai ou como mãe. Apresentar as provas, faz-se o reconhecimento do mesmo jeito, o mesmo procedimento, não muda nada. Muito bem. Lilian, a princípio as perguntas que eu tinha aqui se encerraram. As perguntas que enviaram para nós ali durante a live também já foram respondidas. Alguma outra ponderação ou colocação que você gostaria de falar? Diga, ó, acabou de chegar uma só porque eu falei, ó. É, eu também vi aqui. E se não tem contato com o pai registral e tem uma outra forma de substituir a assinatura dele, a Jéssica está perguntando. Pois então, Jéssica, né? Obrigado pela pergunta aqui, né? É uma pergunta bem recorrente. E se não tem, né? Se não tem o contato, esse pai sumiu, desapareceu, como que vai ser feito? Vai ter que ser feito judicial. Nesse caso, o cartório não vai poder fazer. Vai poder reconhecer, tranquilo, só que pela via judicial. Ou Né? aguardar por 18 anos. Ou aguardar fazer 18 anos. Também seria uma solução. Né? Esperar completar os 18 anos, porque daí com 18 anos não há necessidade, né, dessa anuência. Né? Aí tem que ponderar o que é mais interessante. É verdade. Uhum. Mas E digamos também que se tenha ali o pai, e não que ele não sumiu, que ele está ali, mas ele não quer dar anuência, ele não concorda, também o cartório não vai poder fazer, porque, né, é requisito a anuência. Daí vai ter que ou ajuizar ou aguardar fazer 18 anos. Ou, resumindo, de 12 a 18 anos, obrigatória a assinatura dos dois. Na falta Isso, da assinatura, seja porque não tem mais contato, seja porque há recusa, ou judicial, ou aguarda os 18 anos, porque daí a própria criança é quem vai fazer a assinatura, não é? é isso daí, né? É isso daí mesmo. Ou então, digamos, às vezes a pessoa pensa ali, ah, mas daí o pai não quer, né, não quer dar assinatura, a gente não concorda, não acha o pai, mas às vezes esse pai nem registrou a criança, né? Lá no registro está só no nome da mãe. Então daí você não se fala no pai, porque no registro não tem ele, não tem que se preocupar em correr atrás dele para conseguir essa anuência. Se Só lá no registro. vai ter que estar no registro, por isso que é o registral, né? Tem que Isso, colocar. exato. É aquele que está no registro, né? E também é interessante a gente comentar, que a gente acabou não comentando, que, digamos lá, não tem nenhum pai no registro, está registrado só no nome da mãe. E é feito o reconhecimento socioafetivo, né? Incluído esse pai, e de repente aparece o pai biológico, né? É feito o reconhecimento do pai biológico, nada impede da pessoa ir atrás do pai biológico, buscar a sua origem, pedir exame de DNA com esse pai biológico, né? Então, o reconhecimento socioafetivo não impede o reconhecimento biológico também, tá? Então, a pessoa tem esse direito de buscar a sua origem e de, se for de interesse dela, pedir a inclusão desse pai ali, né? E ele fazer esse reconhecimento. Isso daí pode também, né? Sem problema.
E uma coisa que é importante a gente comentar, que a gente acabou não comentando, né, Ingrid? Então, eu acho, né? É a diferença ali, né, Isso. da, Tava, da, que a gente estava comentando antes, mas a gente acabou não falando durante a né? live. Fazer essa É, diferenciação, né, entre o reconhecimento socioafetivo e a adoção, né? e a adoção, exato, né? Para as pessoas não usarem um para tentar fazer o que queria fazer com o outro, né? Por quê? O reconhecimento socioafetivo, você vai incluir para daí Guiana, você incluir. Oi? deu uma travadinha na hora que você começou a falar, daí agora que voltou. Acho que dava para você Agora repetir para voltou? nós. Aham. Então vamos voltar. Então, o reconhecimento socioafetivo, para que ele serve? Para você levar para o registro algo que já existe, ou seja, você já construiu todo esse laço de afetividade, né, com essa pessoa, e você vai levar para o registro algo que já existe. A adoção, ela é o oposto. Você vai adotar uma criança primeiro, para daí você, dali para frente, você construir esse laço de afetividade com essa criança, né? Então, um é diferente do outro, né? E a gente não pode deixar com que as pessoas se usem de um para fazer a vez do outro, até porque no reconhecimento socioafetivo, vai continuar aquele pai que está no registro, vai continuar aquela mãe, vão continuar aqueles avós, vão continuar toda aquela família, né? E na adoção, não. Na adoção, você cancela aquele registro antigo, né? Lá no cartório a gente cancela ele deixa de existir, digamos assim, ele fica cancelado e é feito um novo registro no nome do pai e da mãe que está adotando, né? Ou no nome dos dois pais, ou no nome das duas mães, né? É feito um novo registro no nome daquelas pessoas que estão adotando. E é quebrado esse vínculo com aquele pai, com aquela mãe que existia antes, né? Biológico. Então você tira aquele vínculo biológico e é construído um novo vínculo. Já no reconhecimento, né? Você mantém aquele vínculo que já existe e você vai incluir esse outro vínculo que também já existe, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não querer fazer, às vezes, de um. Né? Então, e essa foi uma grande preocupação do CNJ em limitar a idade, né? De não deixar de fazer de crianças menores, porque eles viram que começou a acontecer algumas coisas meio suspeitas, sabe? Tanto é que a Corregedoria aqui no Paraná solicitou para todos os cartórios os registros que foram feitos de reconhecimento socioafetivos de crianças bem pequenininhas, porque eles queriam verificar se realmente era reconhecimento socioafetivo ou se tinha alguma burla ali à lei, se tinha alguma coisa de diferente. Como o povo chama, né? É, exato, de repente alguma coisa nesse sentido, né? Então a grande Então as pessoas têm que tomar, nesse e as pessoas têm que tomar muito cuidado. bastante, porque isso pode causar um grande problema, né, Lilian? Sim, sim, até porque você assina um termo sobre responsabilidade civil e criminal, né? Ou seja, você está declarando, se você faz uma declaração falsa perante um cartório, você está fazendo uma declaração falsa perante a justiça. Você responde por tudo que você alega lá. Crime. Então tem que tomar muito cuidado, é uma coisa muito séria, né? Que veio para facilitar, né? Mas a gente não pode banalizar isso, né? E assim, a grande diferença é aquilo que você falou. No caso do reconhecimento socioafetivo, você vai agregar um pai para aquela criança que vai estar assumindo direitos e obrigações ao mesmo tempo em que o pai biológico ou a mãe biológica também exerce direitos e obrigações. Já na adoção, não. Na adoção, para que entre o pai adotivo, primeiro você tem que destituir o pai e a mãe biológico do pátrio poder que a gente chama. Então, ele vai ter todo o direito e também a obrigação que ele tem sobre aquela criança que vai passar a ser somente para os adotantes, né? Então, isso é uma grande diferença também. E a adoção é criteriosa, acredito que mais ainda do que o reconhecimento pela questão da perda do poder familiar, né?
Sim, aham, é bem criterioso, né? E tem, né? Tem todo um rito, uma regra, tem uma fila de espera, tem todo, né? Tem vários requisitos, é uma coisa bem séria que, né? né? Estamos Uhum. partindo para os finalmente do nosso tempo aqui, estamos terminando, Lilian. Tem mais alguma ponderação, algo que você acha que seja importante que nós não falamos aqui no decorrer da nossa conversa? Acho que agora acho que a gente acabou conversando sobre tudo, né, Ingrid? Eu Se acho faltou alguma coisa, tudo hoje no nosso tempo, acho que foi. para finalizar. Lília, eu gostaria muito de te agradecer mais uma vez, porque você aí abandonou seu trabalho mais uma vez para estar aqui conversando com a gente, por estar compartilhando esse conhecimento que você vem aí há tantos anos agregando na sua vida com essa prática dentro do cartório. Muito obrigada. Deus vai lhe retribuir sempre em dobro está fazendo de forma gratuita e de tão bom grado para nós. É de suma importância o conhecimento que você está trazendo para nós. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Ingrid, de poder compartilhar um pouquinho, né? E quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, a gente sempre aprende, né? Porque toda vez que a gente vem conversar aqui, eu corro lá, dou uma estudada, dou uma relembrada, isso daí é ótimo, né? É muito Faz bem pra gente, né? E a gente compartilhar o conhecimento é sempre bom, né? Sempre bom. verdade mesmo. Já estamos preparando as próximas, seguir aí com a nossa rotina de live por mais alguns dias, né, Lilian? Logo nós vamos Isso, estar aí postando qual vai ser o novo tema. Se vocês tiverem alguma exato. ideia, quiserem mandar algumas opiniões, algumas sugestões de temas, também estamos aceitando. Exato, aham, se vocês têm alguma dúvida, tem algum tema que achem interessante, manda pra gente aí pra gente, Nós vamos. né, estudar e vir bater um papo aqui, né, Ingrid? Isso aí mesmo. Lilian, muito obrigado. Boa tarde para você. Obrigado por quem acompanhou a live com a gente, por quem enviou as perguntas aqui para nós. Isso, E até a é. próxima. Até a próxima, né? Quem vai assistir depois também, se tiver alguma dúvida, manda lá pra gente, né, Ingrid? Nada, pode mandar que nós vamos aí. Quem sabe no início de uma próxima live a gente responde as perguntas que ficam Exato, pendentes aqui. é isso aí. Até Então, mais. até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.